TC News. Seu resultado é nossa marca. Junqueira, já pensou em largar tudo, entrar num carro e viajar o mundo? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Camila. Boa tarde aos nossos telespectadores. Eu já pensei, Vini, mas eu gostaria de viajar num lugar que tenha praia, não só montanha. Muito bem. Você prefere calor ou frio? Frio todo dia, Vini. Ué, mas frio na praia? Agora mas é diferente, é uma coisa para relaxar. O frio, ele faz parte aqui do nosso dia a dia, né? Como bons paulistanos. Eu perguntei isso porque eu falei, aqui dentro do estúdio é muito gelado. Falei, Junqueira, mas você tá achando ruim o frio? Não, o frio é ótimo. Qualquer coisa, põe um casaco, já aquece, tá tudo bem. O problema é aquele calorão, você não curte. Não, aí fica suando, fica aquela coisa, sabe, desagradável. Tomar calor no mercado financeiro me parece que também não é uma boa, né? De preferência não, né, Vini? Mas recentemente tem sido um pouco inevitável, né, nesse nosso mercado. Até antes de vir aqui pra TC News, eu saí da mesa, tava tudo vermelho. Eu cheguei aqui, tá tudo verde. Eu fiquei impressionado. Eu acho que é um bom sinal aqui, né? Deu sorte. Mas olha, foi legal que você falou isso. Vou pedir pra Cami também atualizar pra gente rapidinho como que tá a situação do Ibovespa, Ibovespa Futuro e o futuro da moeda americana. Enquanto isso, deixa eu mostrar pra você aqui. A Cami vai falar, eu vou mostrar o gráfico de 5 minutos. O Ibovespa Futuro deu essa estilingada. Quando o Junqueira chegou aqui, mais ou menos por volta do meio-dia 10, meio-dia 15, ele pegou essa movimentação. Agora, um movimento de correção no Ibovespa Futuro, que chegou a tocar a região dos 122 mil pontos, mas agora é negociado abaixo desse patamar. O Indifut, Cami, como que tá nesse momento? O Indifut, nesse momento, Vini, está avançando 0,14% a 121.590 pontos. Muito obrigado. Vamos seguir no mercado de futuros, agora para falar do Dolfut. O dólar futuro, nesse momento, recua 0,18% a R$ 5,365. A gente encerra falando do Ibov, referência para quem está operando aí ações no mercado à vista. O Ibov agora está subindo 0,17% a 119.773 pontos. Muito obrigado, Cami. Então você percebeu, investidor e investidora, que está aqui conectado com a gente desde o início do almoço de negócios, teve essa pancada aqui, cerca de 20 minutos, de uma movimentação muito forte, uma tendência no curto prazo de alta, agora uma correção, né? Tanto no Ibovespa como no Ibovespa Futuro e também no futuro da moeda americana, que agora pouco a pouco vem tentando aí buscar mais estabilidade depois de uma queda vertiginosa. Como foi essa alta aqui, ó? Foi um movimento semelhante, né? Foi um movimento oposto do que aconteceu no Ibovespa Futuro para o futuro da moeda americana, que agora vem tentando aí engatar um movimento de alta. Reforço, R$ 5,364. R$ 5,364. Bom, Junqueira, separamos aqui diversos temas para tratar com o nosso público, informações importantes. Você deixou no radar Embraer, o papel da Embraer, porque teve pedidos aqui do nosso público, certo? Sim, o Paulo, se eu não me engano, que é um assinante aqui, membro do TC do YouTube. Foi o Paulo Pi? O Paulo Pi pediu Embraer, e é uma das empresas de destaque do Ibovespa esse ano, né? É uma empresa que tem tido números operacionais muito bons, né? Então, para a gente começar a falar um pouco da história da Embraer, é importante entender o que ela faz, né? A Embraer é uma empresa de design e produção de aeronaves, tanto comerciais, executivas, aeronaves para segurança, então para a defesa de países. É uma empresa 100% nacional, é que ela faz, os seus aviões são um design nacional, uma empresa que nasceu no ITA, ali em São José dos Campos, e que passou em 2020 por um processo muito difícil ali. Junto na pandemia ela teve muita dificuldade na sua cadeia logística, né? A gente sabe que as aeronaves, cada parte da aeronave é produzida em uma parte do mundo, e durante a pandemia, aquele rompimento das cadeias logísticas, essas empresas sofreram bastante para conseguir se estabilizar, e desde 2020 ela passou por um turnaround muito bom, né? Então a Embraer hoje é uma empresa que está conseguindo gerar caixa, é uma empresa que tem crescimento de receita, é uma empresa, e aí tem uma métrica muito interessante, que é, aliás, a Irani, que é uma empresa de papel e celulose, não tem nada a ver com a Embraer, sempre coloca que é o comparativo do ROIC com o WOC, né? Então, o que é o ROIC, né? O ROIC, ele é o retorno sobre aquele capital investido, e o WOC, ele é basicamente o custo ali do dinheiro dentro da empresa. E a Embraer, desde o ano passado, conseguiu mostrar, e aí tem esse gráfico bem claro na tua apresentação ali de resultados, na apresentação institucional da empresa, mas ela conseguiu entregar um ROIC acima do WOC.
E o que isso significa para o investidor? Isso significa que o capital que a empresa emprega, ele é remunerado a taxas maiores do que o capital que ela toma para fazer as suas atividades. Com isso, você tem uma geração de valor e é muito importante. Então, o acionista da Embraer hoje tem uma geração de valor muito boa, porque esse capital empregado pela empresa, ele remunera mais do que o capital tomado pela empresa. Enfim, dito isso, né, a gente tem uma empresa que operacionalmente está muito bem, que tem conseguido ter boas entregas. Teve até uma revista dos Estados Unidos que fez um review de uma das aeronaves da Embraer, que deu um review muito positivo, uma das aeronaves modelos de defesa. Recentemente eu li isso sobre, agora se eu não me engano é C90, algo desse gênero, da aeronave que eles fizeram a esse review. E a empresa tem tido também uma métrica muito interessante, que é a métrica dos pedidos conforme ela consegue organizar. Então hoje, se a gente quiser, mesmo com todo o dinheiro do mundo, Vini, comprar uma aeronave da Embraer, não consegue, você vai ficar na fila. Tem muita demanda. Tem muita demanda. Então, você vai ficar na fila, você vai esperar para conseguir. E também, todo o cenário que tem acontecido com a Boeing, daqueles acidentes e todas aquelas questões que ela tem tido, né, com a demanda, faz com que o fluxo de compra de aeronaves venha muito mais para a Embraer do que para suas concorrentes hoje, Vini. Então, é uma empresa que vem se beneficiando bastante. E tem mais, né, o Junqueira? Quando a Embraer entra para qualquer tipo de competição com o produto que ela faz, e aí a gente pode colocar essa competição com outras fabricantes de aeronaves do mundo, qualquer que seja a nacionalidade dessa companhia, a Embraer tá nas cabeças, né? É top 1. Então tem gente que fala, olha, isso aqui é a Embraer, isso aqui é a empresa da Alemanha, isso aqui é uma empresa americana, isso aqui é uma empresa da Suécia. E o pessoal em geral, quem tá ali, quem tem dinheiro para comprar o seu jato, para comprar sua própria aeronave, prefere os modelos da Embraer. E isso é uma coisa espetacular, porque concorre de igual para igual e até à frente de outros players globais dentro do seu segmento de atuação, hein, Junqueira? Exato, Vini. Para você ter uma ideia, o Phenom 300, que é um dos modelos da Embraer de jato executivo, é o principal jato executivo do mundo, assim, é escolhido ali pelos empresários e as pessoas que têm esse tipo de aeronave. Então é um destaque, né? Ela é uma empresa e é um orgulho nacional, né? Uma empresa que nasceu dentro de uma faculdade aqui no Brasil, uma empresa constituída por brasileiros e que aí tem sido um dos destaques num ano que o Ibovespa tá dando calor bastante pra gente aqui, hein? Pô, sem dúvida. Você tá vendo aqui o gráfico semanal? Então a gente começa, onde eu tô com o mouse aqui, ó, do lado esquerdo da sua tela, o ano de 2023 e engata aqui uma tendência muito forte de alta, né? Se eu colocar isso no diário, fica ainda mais evidenciado. Olha só, investidor e investidora que nos acompanha, o que aconteceu com o papel de Embraer. Não é, ó, de 2023, daqui, ó, até hoje, 2024. De fato, engatou aqui uma quinta, sexta marcha e agora o papel opera na região dos R$ 38,00 com mais 8 centavos. Ontem recuou 1,33%, hoje cai de novo 3,45%. A queda de hoje ela é mais considerável. Ainda assim, o Edu Masbaninha passou por esse papel, a análise é dele, a tendência segue sendo, de acordo com o Edu, uma tendência de alta para esse ativo, olhando tecnicamente. Se nós formos observar, fazer um recorte da performance de Embraer neste ano, nós temos uma alta de 70,21%. Que papel que sobe 70%, hein, Junqueira, nesse ano no Ibovespa? Só Embraer. Só Embraer e, se eu não me engano, um outro papel que está com uma alta muito significativa também é Nubank, né, que não tem nada a ver com a Embraer, mas também sendo um destaque positivo do nosso Ibovespa, a querida Roxo 34. Ah, tô até colocando aqui no Profit. Se a gente vê ali, ó, no 50% de alta. Ó, 50% de alta em Roxo 34, né? Sim. Quem me dera tivesse comprado tudo em Roxo 34 em Embraer. Imagina, comprou tudo em Roxo, já acabou o ano, né? Tava na praia fazendo a viagem. Ó. É que é aquela história que todo mundo fala, mas agora que passou tudo bem, agora sim, tudo bem, vamos chorar o leite derramado juntos aqui. Né? Roxo 34 subiu realmente. Outro dia saiu uma manchete que o Nubank passou de novo o valor de mercado do Itaú, né? Exato, passou o valor de mercado do Itaú. Até chega a ser até às vezes
muitos analistas de bancos, né, têm um pouco de dificuldade de entender como que o Nubank vale mais que o Itaú. Eu também tenho essa dificuldade, assim, porque o Itaú, para nós aqui brasileiros, é uma marca extremamente consolidada, uma marca de segurança, é o principal banco do nosso país. E o Nubank é um banco bem recente, assim, a história dele, apesar de uma história bastante bonita, de crescimento, tem entregado um serviço muito bom, a ser maior que o Itaú. A gente chega até a se questionar, mas é incrível como o Nubank ele tem uma capacidade de resultado após resultado, inovar, resultado após resultado, trazer crescimento, trazer novas perspectivas. Eles estão entrando agora nos setores de telefonia, né, competir diretamente com a TIM. Eles têm uma base de clientes muito larga, né, são mais de 100 milhões de clientes. Então, realmente é muito impressionante. E uma das coisas que eu destaco do Nubank é a capacidade que o banco tem de se transformar conforme as demandas, né? Então, ele começou como cartão de crédito, um cartão de débito. Hoje, ele já tem plataforma de investimentos, conta global. Então, e tudo com uma facilidade de um aplicativo. Enfim, é um banco que realmente chama muito atenção aqui. E não é à toa que está subindo 50% no ano, né? Eles compraram, o Nubank comprou a EasyInvest. Aí você tinha dois aplicativos, o aplicativo do Nubank, que era onde você olhava lá o seu saldo do cartão, e o aplicativo da EasyInvest, que passou a se chamar NuInvest, para você tomar conta dos seus investimentos. Agora eles descontinuaram, né, que é um termo da moda, vamos descontinuar, ou seja, acabaram com o aplicativo NuInvest e jogaram toda essa área de investimento dentro do aplicativo do próprio Nubank. Então agora você tem tudo no mesmo aplicativo, nessa movimentação de consolidação de marca, de deixar você ali, né, naquele mesmo ecossistema. Eu tenho Nubank, já tive o cartãozinho roxo, até hoje tem um aplicativo lá. E aí, eu comecei a scrollar lá, nunca me ofereceram empréstimo, agora estão me oferecendo um empréstimo, também estão me oferecendo seguro, e também estão oferecendo dentro do aplicativo do Nubank um negócio, acho que chama Nu Shopping. Então eu consigo comprar coisas, como se fosse um shopping, pelo aplicativo do Nubank, e aí eu ganho tem alguns benefícios ali para o cliente do Nubank. Ou seja, eles estão tentando pelo menos diversificar de maneira considerável a sua receita, hein, Junqueira? Exato, né? E fora o cross-sell. Quando você olhava pro NuInvest, né, que era o antigo aplicativo, se eu não me engano, da última vez que eu conversei até com o pessoal lá do Nubank, eles tinham por volta de 5 a 6 milhões de contas ali, de clientes que atuavam no NuInvest. Só que aí você sai de um NuInvest com 5, 6 milhões para fazer venda de fundo de investimento, oferta no mercado de capitais, venda de títulos de renda fixa, para você plugar numa plataforma com 100 milhões de clientes, Vini. Então, a capacidade que ele tem de fazer o cross-sell, e aí eu falo até mesmo como fornecedor, porque meu fundo está lá na plataforma deles, né? Então eu sou fornecedor de produtos para o Nubank. Você sai de um horizonte que você tem 5 mil contas ali para atingir, 5 milhões de contas para atingir, para um horizonte de 100 milhões de contas. Então é uma diversificação de uma receita que o banco não tinha antes. E que o banco pode, óbvio, existe uma consolidação, a gente tem que fazer toda uma análise de quem são os clientes do banco, quanto que eles têm investido lá dentro, mas que é uma avenida que abre com uma possibilidade enorme de investimento, certamente é. Duas perguntas pra gente começar a falar aqui de ciclo pecuário. O Albino só tá esperando. Falou, Vini, você disse que ia falar da minha Minerva e até agora Nubank, Embraer, cadê Minerva? Muita calma. Só pra gente encerrar o assunto de Nubank. Para quem olha para o setor financeiro com aquele olhar tradicional, e o tradicional não é pior nem melhor, mas aquele olhar tradicional para as grandes instituições financeiras, que uma das primeiras coisas que você vai olhar no balanço é o ROI. Você olha lá no balanço, qual que é o ROI de Itaú, qual que é o ROI do Bradesco, e Santander e Banco do Brasil. Qual que é o ROI do Nubank, Junqueira? Se eu não me engano, Vini, o ROI do Nubank ele já tá girando na casa de 20%, viu? Então rodando tá um bem, ROIzão, hein, meu? rodando bem como Itaú roda nesse ROI, BTG roda num ROI alto também. O Nubank tem entregado um ROI muito interessante, diferente ali, até o Banco do Brasil entrega um ROI bom, quem acaba deixando um pouquinho de espaço ali é Bradesco e Santander na parte dos bancos, né? Então, o Nubank e é a combinação perfeita, né? Porque você tem o ROI e o crescimento, né? Não adianta você tá ali crescendo, tendo novas receitas, carteiras de crédito,
entrando em novos mercados, né? O Nubank também está na Colômbia, o Nubank está no México. É realmente uma empresa que tem feito aí bastante barulho no mercado, né? E quando fez o IPO da Nubank, a gente lembra os múltiplos que foram negociados, todo mundo colocou muito descrédito nesse IPO, né? E aí depois a empresa trabalhando dia após dia tem superado, tanto que se você pega o gráfico aí, a gente pode ver, a ação saiu de um IPO na casa de 7, foi para 2 e agora de 2 foi para 10. Será que mostra isso no roxo 34? Porque Acho antes tinha um papel aqui, né? Era o NuBR, né? Isso. NuBR 30, ó. Aqui a gente já vai pegar a parte de baixa dele. Mas deixa eu ver se eu consigo pegar o ativo lá direto nos Estados Unidos. Acho que a gente vai conseguir ver um pouco melhor essa volatilidade que você falou, olha só. Olha aí, ó. O gráfico semanal. Tá vendo? Olha isso. E é exatamente isso, Vini, porque o banco ele saiu num IPO com múltiplos altos, o mercado colocou muito descrédito, também aproveitou aquela onda de IPOs tech, toda a parte que a gente ainda tinha ali naquele mercado de 2021. Óbvio que quando você sai com um múltiplo muito alto, você sai de um mercado de bull market, entra no mercado de bear market, existe uma correção desses múltiplos. E o banco precisa entregar resultado após resultado, trimestre após trimestre, uma justificativa desses múltiplos altos. E aí ele conseguiu e tem entregado, e por isso que hoje é o banco com o maior valor de mercado do Brasil. E aqui, ó, matéria do Neofeed, do Márcio Croen. No pior trimestre para o Nubank, aí pior entre aspas, receita e lucro são recordes. A gente estava falando aqui a respeito do ROI. O Banco Digital reporta receita de 2,7 bilhões de dólares e rentabilidade na casa dos 379 milhões de dólares também, para um retorno sobre patrimônio ROI de 27% no primeiro TRI de 2024. Essa matéria saiu em meados de maio desse ano. Aí a gente olha aqui, tem um detalhamento interessante para mostrar como seria o ROI, considerando apenas a operação no Brasil. O retorno sobre patrimônio, o ROI do Nubank, subiu 23%, em comparação com o número reportado no último TRI, para 27% no primeiro trimestre de 2024. Se pegar apenas o Brasil, esse indicador de rentabilidade supera os 40%, Junqueira. Tá bom, né? Porra, meu. Se a gente colocar um CDI de 10,5 hoje, olha, tá muito bom. Tá aí, portanto, Nubank, falamos também a respeito dessa companhia. Vamos mudar de assunto, galera? Vamos falar de ciclo pecuário, porque tem um relatório do BTG Pactual a respeito desse assunto absolutamente relevante. Deixa eu só agradecer algumas mensagens e as opiniões também. Você gosta ou não gosta de Nubank? Prefere Nubank ou Inter? Vai opinando aí. Rodrigo Pinheiro, boa tarde, Cami. Boa tarde, Vini. O Rui das Neves também tá por aqui. Valeu, Fabiano Gomes. Um abraço pro Leandro. Cheguei agora. Ele mandou mensagem há uns 15 minutos. O que aconteceu com o índice? Puxa, Leandro, você perdeu a nossa abertura hoje aqui, foi uma loucura. Isa mandou mensagem. Será que já se esqueceram da aula da Luiz Barsi? Se puder esperar, compra na baixa. Nós conversamos essa semana com a Luiz Barsi. Aliás, hoje, hein, Joel? Subiu um corte lá da Luiz Barsi, o Joelzito que fez. Você procura aí no YouTube do TC. Só clicar na aba vídeos, você vai encontrar. E na segunda-feira sobe outro. 2 ativos que ela falou que estão no radar lá do AGF. Quais são? Vai ter que esperar até segunda. Tô brincando. Tem a entrevista completa aí, recortada também pra você dentro do canal do TC no YouTube. Mamão com açúcar, hein? Lucas Fon mandou mensagem pra cá. Felipe Hardman, já falei dele. Ele tá comentando agora aqui sobre Magazine Luiza. A Patrícia também. Logo esse Bob, Vini, devolve tudo. Balão de ensaio. Aliás, mais um. Wesley Khalifa tá falando a respeito de INBR 32, natural, né? Quando a gente fala do Nubank, sempre tem alguma pergunta a respeito de Inter. O Matrix está aqui dizendo que Inter é outro que tem de tudo. Aí ele também cita o C6. O Vitor Rodrigues, ROI no primeiro TRI do Nubank foi 27%. Isso é a matéria que nós mostramos aqui, se considerar essa operação no Brasil, na casa dos 40%. Nesse momento, aí o Adriano Monteiro, aliás, Adriano, obrigado pelo like de sempre. O Adriano é muito querido nas palavras, sempre tá aqui com a gente. No Itaú também tem tudo isso. Não só no Itaú.
Também tem no Bradesco, também tem, imagino que no Santander. Você entra lá no Bradesco, sou cliente do Bradesco também, já falei aqui algumas vezes, né? Tem um financiamento imobiliário, meu apartamento é financiado lá no Bradesco. Então o Bradesco, por exemplo, você cliente do Bradesco tem desconto, pelo menos tinha uma época, no Disney Plus e tal. Então os bancos estão fazendo essa jogada. Já falei do C6 Bank, que tem parceria com a TIM, você... acho que ainda funciona. Você paga a sua fatura da TIM pelo aplicativo do C6 Bank, você ganha 4 GB. Sem fazer nada. Só por pagar a fatura da TIM no aplicativo do C6. 4 GB. Vem na hora. Então os bancos de fato estão olhando para isso. A questão é que o Nubank não nasceu assim. E muita gente falava qual seria a capacidade do Nubank de ofertar outros produtos que até então estavam ali mais na caixinha daqueles bancos tradicionais. Exemplo, seguros. Um outro ponto, que era o segundo, que eu quase esqueci, mas só para não deixar passar, é a questão do financiamento. Eu já ouvi muita gente falar, pô, beleza, o Nubank é ótimo, tá crescendo, tal. Mas quando você pensa em financiamento imobiliário, você pensa em quem? Aí essa pessoa me respondeu, você ainda pensa nos bancões. Talvez esse seja aí, ou essa seja mais uma barreira pro Nubank superar. Você concorda com essa tese, Junqueira? Eu concordo plenamente, Vini, até porque você pensa nos bancões, você vai pensar nos bancos públicos, né? Você falou de financiamento imobiliário, a Caixa muito forte nisso. Eu que estou aqui acompanhando o meio do agronegócio, a gente sabe que o Banco do Brasil, até um ativo que a gente falou recentemente, né, Vini? O BASA, que é um banco específico nisso. Então aí tem um mar enorme para o Nubank navegar. Vejo que, óbvio que a estrutura do banco hoje não tá para isso nesse momento, né, para esses financiamentos e tudo mais. Eles estão focando aqui mais no cliente pessoa física, mas é um mar aberto que eles têm tudo aí para navegar. Olha, é muito difícil ver a Cami Nascimento dar risada aqui no nosso programa, ela é muito séria. Mas agora um comentário aqui te roubou um sorriso, hein, Cami? Me roubou. Quer ler o comentário? Acho melhor você ler, Vini. Lê aí pra gente. A gente tá falando de banco, né? Aí o tio Paulo, trader do Além, escreveu pra cá: odeio quando vocês falam de banco. Da última vez que eu fui lá não foi legal. Porra, o tio Paulo, trader do Além, é duro, hein, meu? Quer comentar, Junqueira? Eu acho que não tem muito comentário, viu? Vou comentar o quê? Valeu, tio Paulo, trader do Além. Vamos mudar de assunto? Vamos falar do ciclo pecuário, pessoal? Acho que é melhor, hein? BTG Pactual soltou um relatório a respeito disso, Junqueira. E aí a gente aproveita também, você vai trazer um panorama desse importante segmento pro PIB brasileiro, mas a gente vai aproveitar para falar de BIF, de Marfrig, de JBS e também de BRF, BIF3 Minerva. Bola contigo, Junqueira. Bom, vamos lá, Vini. O BTG ele soltou um relatório, ele tem uma gama de relatórios que ele fala de alguns temas macros e um dos temas que ele abordou é justamente sobre o ciclo pecuário, né? Até foi muito em fórum, nos nossos fóruns de discussão aqui no TC, a gente vê muito a questão do preço do BGI, né? Do boi gordo futuro, quando que o BGI vai voltar a subir, como que vai ser, enfim. Tem algumas métricas que o BTG colocou nesse relatório que são importantes a gente colocar, que parecem estar trazendo o nosso preço do arroba do boi para o fundo, né? Um possível movimento ali de retomada das altas do boi gordo e talvez uma virada nesse ciclo negativo. Primeiro, abate de fêmeas, né? No ciclo pecuário é sempre importante a gente lembrar que você tem os momentos de retenção de matrizes, os momentos que você vende as suas matrizes para abate. Então, quando começa a ter muita venda de matriz, você diminui o tamanho do rebanho, você diminui a oferta de boi no mercado e aí tende a ter, logo no curto prazo desse aumento de venda de matriz, um aumento no preço do arroba do boi, uma virada no ciclo. Outra métrica que o BTG destacou para a gente ficar atento no questão do ciclo pecuário, o rating entre o preço do bezerro e o preço do boi gordo. Quando o preço do bezerro começa a subir mais do que o preço do boi, a gente tem um movimento que começa a ficar favorável para você fazer retenção também do seu bezerro, você não vender, você ter ali um aumento do número de bezerros. A atividade do pecuarista começa a ficar mais rentável com o aumento do preço do bezerro. Então isso também leva a gente a ter uma menor oferta de bois no mercado, porque esse pecuarista vai querer reter esse bezerro que está valendo cada vez mais e ele não vai vender. Então você pode ter aí alguns indicativos que o BTG colocou para a gente que podem nos dar uma ideia de que esse ciclo vai virar. Quando a gente olha para o ciclo pecuário agora trazendo para dentro das empresas, né? Então
A pergunta que fica é, além do BGI, né, do B-Boi 11 também, como é que a gente ganha dinheiro com isso, né? Porque você tem que olhar como que esse ciclo ele vai impactar as empresas que estão negociando ali, que são basicamente os frigoríficos, as grandes empresas de proteínas, grandes empresas de alimento. Nós temos aí Marfrig, Minerva, JBS. Lembrar que dessas três, a que tem uma principal concentração da operação no Brasil é a Minerva. Então a Minerva, que é uma das principais empresas aqui de proteína animal do Brasil, é a que tem mais concentração em América do Sul. Ela tem um asterisco aqui nessa tese de investimento, que é o deal que ela fez com a Marfrig e como que isso aí vai ter os desdobramentos desse deal. Tivemos o CAD do Uruguai barrando parte do deal, esse foi até um fator positivo para o papel, porque requer menos alavancagem para que você tenha a conclusão do deal. Então, esses fatores, eles acabam colocando um pouco de asterisco e fazem com que BIF3 tenha uma performance um pouco aquém dos seus pares. Mas quando a gente olha para a Marfrig e para a JBS, que são as empresas de proteína bovina, elas já estão, nesse ano de 2024, sendo um dos destaques da Bolsa, né? Apesar de uma Bolsa em queda, temos o setor de proteína animal como um dos destaques. Por quê? Porque você tem, além dessa conjunção no Brasil, de uma operação Brasil um pouco melhor por conta de um preço do boi mais baixo, lembrar também que o COGS, né, que 80% do COGS dessas empresas é a compra de matéria-prima, né, então você tem um custo muito alto na compra de matéria-prima, você também começa a ter uma virada no ciclo dos Estados Unidos, que é um ciclo contrário ao nosso. Se o nosso preço de bezerro está muito barato, o preço lá nos Estados Unidos do boi está muito alto. E com o preço de boi alto, quando você tem 80% do teu custo no boi, você também tem uma margem comprimida. Então, uma virada lá para um preço de boi mais baixo nos Estados Unidos, com uma retomada do mercado aqui, é favorável para essas empresas que devem aí ter uma marcação a mercado dos seus estoques boas e também uma maior rentabilidade na operação US. Duas perguntas que já chegaram aqui para você, Junqueira. A primeira é do Paulo, membro aqui do TC no YouTube. O que me preocupa nos frigoríficos é a alta alavancagem financeira dessas companhias, uma vez que ainda temos por aqui um ambiente de juros bem elevado. Paulo, realmente essa sua preocupação ela é uma das preocupações maiores no setor. Também é uma preocupação minha quando a gente olha principalmente para a tese de Minerva. Muito do que a Minerva não está conseguindo performar como seus pares é por conta de uma alavancagem desse deal, né? Então o mercado se pergunta quanto de dinheiro que ela vai precisar para concretizar o deal, quanto de dinheiro que ela vai precisar para conseguir o turnaround dos ativos e entregar margens parecidas com as que eles têm nos outros frigoríficos, e isso é um ponto de atenção. Como é um ponto de atenção em Marfrig, e por isso que quando saiu o deal da venda, Marfrig subiu muito, porque ela é uma empresa muito alavancada e uma empresa que está passando por um processo de desalavancagem, né? Ela se alavancou ali para fazer as suas expansões, teve uma mudança no modelo de negócios vendendo esses frigoríficos, a entrada da BRF no grupo econômico. Então é uma preocupação sim muito grande, mas ao mesmo tempo, lembrar, é um setor cíclico, é um setor que passou aqui por um ciclo ruim e que entrando num ciclo de maiores rentabilidades, eles têm tudo para conseguir desalavancar e aí com juros, se Deus quiser, menor também no Brasil, Vini. O Kendall Vermelho pergunta, Junqueira, alguém me explica por que a cotação do boi tá lá embaixo e mesmo assim quando eu vou no açougue, o produto está caro? É o produtor ou o distribuidor que está de sacanagem? Pergunta o Kendall Vermelho. De fato, o patamar atual do boi gordo, a gente pode considerar um patamar baixo no que diz respeito a preço, Junqueira? Sim, Vini, o patamar do boi, né, o arroba do boi está bem baixo. Isso acontece por uma maior oferta de boi no mercado, então você tem uma maior oferta de boi ali. Os próprios frigoríficos, a gente tem várias discussões de como que isso acontece aqui no Brasil, porque no fim o preço da carne ali no açougue, a carne no supermercado, ela passa não só pelo produtor, né? O produtor ele é o começo da cadeia, você tem toda a parte de você fazer essa agregação de valor até chegar na venda para o consumidor final. Então, tudo o que tem entre o produtor e a venda do consumidor final, ela acaba passando pelo frigorífico, que é quem faz todo aquele trato, coloca a margem dele para ganhar em cima disso, né? Então, a gente tem diversos problemas também de concentração de frigorífico aqui no Brasil, em algumas praças, o que exprime um pouco mais o produtor, aumenta a margem, coloca o preço um pouco mais caro. Eu vejo que tem alguns fatores que vão contribuir também para uma queda nesse preço da carne, que é o próprio preço das commodities agrícolas que estão caindo, então soja, milho,
Os grãos em geral estão caindo, tirando uma exceção do arroz por conta da situação que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, mas os outros, né, soja e milho, que são base das rações, estão encontrando aí um clima mais favorável, um clima safrinha está sendo bastante positiva. A gente tem também o clima nos Estados Unidos positivo, que não dá força para Chicago subir. Isso tudo somado deve fazer com que o custo desses frigoríficos também caia, o custo do engorda do boi também caia, e aí a gente tem uma carne um pouco mais acessível no supermercado, Vini. Para a gente explicar um pouquinho como funciona esse ETF que está aqui na nossa tela, e aí a gente vai mudar de assunto, a gente vai falar sobre FIAGRO na sequência, o BBOI11, BBOI11. Agora ele está sendo negociado a R$ 7,13. Esse ativo, ele é consideravelmente uma opção de investimento para quem quer se expor a esse segmento novo, não é? Aqui na B3, Junqueira? Sim, Vini, esse ativo ele é um ETF da BB Asset, né, da Asset do Banco do Brasil, que ele seria uma espécie de boi spot, né? Então ele seria uma forma do investidor, como ao invés dele comprar um boi, né, ao invés da gente, se a gente aqui no TC a gente resolver comprar um gado, né, Vini, comprar um Zé lotezinho, imagina? Entregar aqui no condomínio aqui, a gente subir com eles, ter que dar ração e tal. Ao invés da gente... Eita! Ao invés da gente fazer isso, a gente pode comprar o B-Boi, que ele seria uma espécie de boi spot, né? Então, você teria ali... A forma que ele se compõe acaba sendo muito... uma distribuição em todos os vencimentos dos contratos futuros, né? Então você distribui, óbvio que com pesos maiores para os contratos mais próximos, pesos menores para os contratos mais longevos, então você distribui essa alocação nesses contratos e aí você replica o que seria um boi spot, né? Acho uma ideia muito interessante que a BB Asset teve. O problema maior que fica nesse ativo é a falta de liquidez, então ela acaba tendo algumas marcações, tem market maker e tudo mais, só que a falta de uma liquidez maior no ativo faz com que às vezes tenha algumas distorções no preço e não acompanhe os movimentos da forma como deveria. Mas se eu tô pensando em ganhar dinheiro, vou comprar R$ 7,13 esse ETF, eu preciso que o preço do boi suba. O preço do boi sobe, BBOI11 avança também, na teoria. Na teoria, sim. O B-Boi ele seria o boi spot, né? Então, seria como se a gente fizesse uma vaquinha aqui e comprasse um boi, Vini. Aí o boi fica mais... compramos por R$ 1.000. Por acaso, esse ativo ficou mais valioso. Commodity, né? Porque o boi é commodity. Ficou mais valioso. Passa a valer 1.400. Opa, ganhamos aí 40%. Exato. Tá aí, portanto, se você quiser se expor à tese, é uma das opções, fica o ponto de alerta aqui do Junqueira a respeito da liquidez desse ETF, BBOI11. Boa! Vamos lá! Por falar em exposição, em ativos que estão à disposição de qualquer operador da Bolsa Brasileira, FIAGRO. Esse assunto me parece que nessa semana tá ganhando um protagonismo. Eu estava ontem à noite conversando com o Junqueira e falei, Junqueira, foi bom que você falou, porque não estava sabendo com que os fundos do agronegócio estavam passando por tanta turbulência assim. O que está acontecendo? Chacoalhar o coqueiro, Junqueira. Pois é, Vini. Quando a gente fala de FIAGRO, é sempre bom relembrar um pouco a história da indústria, né? Então, o FIAGRO ele nasceu de um projeto de lei do deputado Arnaldo Jardim, aqui de São Paulo. Esse deputado, em 2021, a gente teve, né, a sanção do presidente, o início dos primeiros FIAGROS. Eles começaram muito próximos do que é o fundo imobiliário, até porque hoje não existe uma regulação própria dos FIAGROS, a CVM deve fazer isso para o segundo semestre. Então os FIAGROS eles tomaram emprestado a regulação do FII e fizeram ali, começaram a fazer os investimentos em ativos do agro, na maior parte crédito agrícola, né? Acabou que você pegou um movimento muito forte do mercado agro nos anos de 2021, 2022, ali no começo de 2023 também, que foi um ciclo muito positivo, ainda reverberando um pouco do que aconteceu na pandemia. Você teve aumento de preço de grãos, os custos se mantiveram num primeiro momento estáveis, então um aumento de margem do produtor rural, o agronegócio ganhou muito dinheiro, isso atraiu muito os olhos da Faria Lima e também o crescimento do agronegócio faz com que a gente tenha aí uma necessidade de crédito privado maior e aí o FIAGRO ele surge justamente para dar esse crédito ao produtor. Só que como tudo que nasce na euforia,
você acaba fazendo algumas alocações que são questionáveis, né? Então, nós tivemos diversos fundos que foram lançados, diversas gestoras, desde gestoras mais renomadas no ambiente de crédito, gestoras grandes, de grandes bancos como Itaú, Banco do Brasil, Bradesco também tem o seu Fiagro, até de gestoras menores, também tem seu histórico e foram aí galgando seu espaço, né? O problema é que uma hora, e o agronegócio, a gente sempre fala aqui no Almoço de Negócios, ele é cíclico, ele tem ciclos de alta, ciclos de baixa, né? E aí como até a Luísa falou, né, a gente tem que sempre comprar na baixa e os fiagros acabaram entrando na alta, o que na alocação de capital acabou gerando algumas distorções. Então, desde o começo dessa safra, né, que é a safra 23-24, que nós começamos a ver alguns pedidos de recuperação judicial, algumas notícias sobre quebra de safra no Brasil. Essa quebra de safra ela aconteceu em algumas localidades, mas não foi geral, né? Então não foi em todo o Brasil que teve quebra de safra, mas alguns produtores encontraram dificuldades para honrar com seus compromissos, se alavancaram no momento errado, né? Perpetuando uma condição que não ia continuar, aquela condição de 2021-22, ela era extraordinária daquele momento, não que o agronegócio seja um setor que tende a diminuir, muito pelo contrário, ele só vai crescer, mas ele é cíclico, então vão ter momentos de geração de caixa maior, momentos de geração de caixa menor, e aí essa alocação inadequada em alguns ativos acabou gerando uma pequena crise e muitos fundos aí têm sofrido com default, sofrido com notícias ruins sobre alguns determinados títulos, Vini. Tá aí, portanto, enquanto o Junqueira falava, nós passamos aqui por alguns desses ativos. Se por acaso você opera aí fundo Fiagro, fundo do agronegócio, fique atento, tá bom? Fique atento aí, porque de fato você tem que acompanhar bem de perto o que está acontecendo com esse segmento, com essa modalidade de ativos à disposição dos investidores na Bolsa Brasileira. Os motivos o Junqueira acabou de explicitar aqui. Deixa eu ver se tem alguém falando sobre isso. Deixa eu ver. Não, a respeito dos fiagros, não. O pessoal ainda está falando muito sobre o setor de proteína animal. Então, obrigado aqui. Eu sabia que era um tema que fazia um certo tempo que nós não abordávamos no Almoço de Negócios e que ia ter demanda. Então, quero agradecer a todo mundo que está mandando mensagem para cá. E claro que tem muita gente também falando: mas o Lula prometeu que a picanha ia ficar mais barata no Brasil. E de fato ele fez isso mesmo, o que é bastante leviano, porque como você vai prometer que o preço de uma commodity vai ficar mais barata, que controle você tem sobre isso? Só se você sair subsidiando tudo, que seria, me parece, um erro gigantesco. Então agora o pessoal tá falando sobre isso, né? O Kendall Vermelho comentou que a despeito do preço do boi tá lá embaixo, quando você vai ao açougue, ao supermercado, você tá pagando caro na carne. Aí o pessoal lembra essa promessa. É assim, tiro no pé prometer esse tipo de coisa, hein, Junqueira? Totalmente, né, Vini? Chega a ser até um pouco demagogo por parte do candidato e agora presidente, mas na época da eleição vale tudo, né? Vale. Não, me lembro de um comício, quando o presidente, na época candidato, agora presidente da República, ele entrou no palanque, a galera tava lá embaixo, cena de filme, gritava picanha, picanha. Você lembra disso ou não? Eu lembro, eu gosto de uma picanha também, tava louco pra ele começar a diminuir o preço pro churrasco ficar melhor, mas enfim. E de fato houve essa diminuição e a gente falava aqui sobre essa questão do ciclo pecuário, uma galera falava, putz, mas vocês são contra também, hein? Tá vendo que o preço tá caindo? A gente falava, não é contra nem a favor, é uma questão técnica. E agora, por uma questão técnica também, o preço tá subindo, ciclo. O Junqueira falou sobre isso aqui nos últimos minutos. Ô Junqueira, muito obrigado. Agora tem uma pergunta aqui, do Rodrigo Pinheiro. Sobre AAZQ11. Foi um dos ativos que nós mostramos aqui. Ele caiu bastante esse ativo, né, Junqueira? Caiu bastante, né? Acho que ontem foi um dia bastante movimentado desse ativo por conta de uma alocação específica que eles fizeram num FDIC, né? O FDIC KET, o Fiagro aí da ZQuest tinha parte da sua carteira nesse FDIC. Esse FDIC comprou títulos de uma empresa
que tinha umas operações em algumas áreas na Amazônia, e aparentemente essas áreas elas estão sob investigação para serem possíveis áreas griladas, né, como saiu nas reportagens, e aí trouxe um certo descrédito para esse título e, consequentemente, a Azequest, que tinha aí 7%, se não me engano, são 7% do patrimônio do fundo alocado nisso, acabou sofrendo bastante por conta dessa operação da Polícia Federal nessa empresa específica, Vini. Tá aí a explicação, viu, Rodrigo? O Junqueira sabe tudo, o cara acompanha tudo, meu. Junqueira, muito obrigado, bom ter você aqui. Agora, como que a gente vai fazer? Presencial, às vezes remoto? Vem como você preferir, você me convidando pra vir aqui, eu venho. Não, você tá sempre convidado, meu. Que é isso, a casa é sua. Não precisa nem bater na porta, você é de casa. Junqueira, muito obrigado, viu? Valeu aí, bom demais te receber aqui no nosso estúdio. Bom, muito obrigado, Vini, obrigado, Camila, obrigado aos telespectadores. E pra gente não perder a tradição, Vini, eu queria pedir pra você já me sugerir um papel pra semana que vem. Ah, vamos falar de Kepler? Kepler Weber, vou anotar aqui. Kepler Weber. Então tá Kepler bom. Weber. Tem gente que fala dos dois jeitos aqui, fica a gosto do freguês. Tá bom, porque a gente prometeu falar sobre esse ativo essa semana e não conseguimos, ao longo da nossa programação, não hoje. Pode ser Kepler? Pode ser. Sexta-feira, Kepler Weber, falaremos aqui. Tá aí, portanto, promessa é dívida e o Junqueira paga à vista. Valeu, Junqueira, grande abraço, excelente semana. TC News. Seu resultado é nossa marca.